Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Vamos abrir o Evangelho nos lares, solicitando a Deus Pai toda luz, proteção e misericórdia a cada um de nós. A frase que hoje nos chegou para nortear a energia desse Evangelho é a seguinte: o jovem precisa de duas coisas: limite e amor. Limite e amor. Quando a gente fala o jovem, não somente o jovem físico, mas também o jovem, a juventude da alma, que é aquela passível de cair em apegos e vícios. O jovem, seja ele na idade, seja ele na alma juvenil, precisa de duas ferramentas aqui na Terra: o limite e o amor. O limite para saber até onde pode e não pode ir, para se reconhecer dentro de um campo de múltiplas possibilidades, tanto para o gozo, o prazer físico, quanto para a dor, as enfermidades, os problemas, as psicopatologias. Então o jovem precisa, com todo respeito, todo cuidado, toda forma de esclarecimento paciente, precisa de limite. E segundo, ele precisa de amor. Principalmente um amor que seja constituído já na sua base desde a infância. Então, se você tem, por exemplo, agora, vamos voltar um pouquinho. Se você tem um filho, neném, está crescendo, é a hora de receber muito amor. Neném de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, criança de 6, é a hora de receber bastante amor. E depois, dos 7 para cima, começar a aprender já os limites. O amor, então, abre espaço aos limites. Antes, o amor vai consolidando essa relação. Antes, o amor vai dando norte a essa relação. Vai dando limites da geografia da alma. Depois, o amor vai sendo mais persuasivo. Vai chegando mais na pessoa. Vai mostrando mais a ela o certo e o errado. É com essa ferramenta, o limite e o amor, que nós vamos proteger os nossos jovens de muitos males do mundo. Também se pode perguntar, mas se o jovem tem algo a dizer, é bom ter paciência para escutar. Não somente se escuta um terapeuta. O terapeuta tem uma escuta em determinado plano, de ação psicoterapêutica, determinado método psicanalítico, método behaviorista, método da psicologia cognitivo-comportamental e etc. Logoterapia, psicologia junguiana e etc. Mas agora o pai, a mãe, o educador, o professor, ele pode também ouvir. E ele tem muito a contribuir para a formação do jovem ouvindo, participando do que o jovem sente. Então, assim, se o jovem se apresenta a um professor, por exemplo, e diz, e tenta atacar o professor. Quando um jovem ataca verbalmente, não vamos entrar na questão da violência, que não é, esse já é um caso mais peremptório, já é um caso mais específico que nós não vamos tratar hoje. Talvez tratemos em outra ocasião. Mas um jovem ataca verbalmente, dizendo ao professor assim, por exemplo, eu quero saber tal coisa, porque eu vi no Google, ou eu vi nos sites de busca, e você me falou completamente o contrário. Então, nesse ponto, o jovem está afrontando o professor. E o professor, nesse ponto, ou o educador, nesse ponto, ele não deva se sentir agredido, se sentir ultrajado, querer punir o jovem severamente, mas ele pode sentar do lado do jovem e dizer assim, muito bem, então me ajuda. Na frente de um ser humano, somos somente outro ser humano. Então você me ajuda a encontrarmos um plano de ação
para que atenda às suas necessidades. Me ajuda. Quando você fala isso para um jovem, você o desarma de toda a violência emocional, de todo o trauma. Quando você dá ao jovem o poder de ele participar das ações. Me ajuda então. Tudo bem, eu não sou perfeito, eu não sei tudo. Se eu soubesse tudo, eu seria uma máquina registradora, eu sou um ser humano. Muitas vezes também eu tenho que pesquisar para encontrar uma resposta. Então eu te peço, me ajuda. Quando um jovem fala isso, quando um jovem escuta isso, seja do pai, seja da mãe, do irmão, do educador, do professor, do terapeuta, ele desarma, porque o medo é que arma as pessoas. O medo de não ser aceito, o medo de não corresponder ao desejo do outro, o medo de ser ultrajado, oprimido, o medo leva os jovens a atacar verbalmente aqueles que o educam. Então é nesse ponto essencial que deva haver a escuta emocional, a escuta fraterna, a escuta amiga, a escuta profissional, que um jovem também muitas vezes deve ser encaminhado a um psicologista. Então é nesse ponto, deixa falar, tenha paciência. E com esse exercício você vai entender o que está passando pela cabeça do jovem naquele momento, que ele também traz os seus conflitos, ele também vive os seus psicodramas. E quando você entende a cabeça do jovem, você realiza uma ponte para auxiliar. Há uns 10, 20 anos atrás ficou muito famoso em Portugal a chamada Escola da Ponte. Eram escolas que na mesa da escola tinha uma carteira, uma planilha, cada mesinha de alunos. E ali dizia, eu preciso de uma ponte em determinada matéria e eu gostaria de uma ponte de determinada matéria. Ali o aluno anotava naquela ponte, dia da ponte, naquele material, as disciplinas que ele precisava de reforço. E a escola, por si, se aplicava a ajudar o que era mais frágil no outro, para que se equilibrasse com aquilo que ele mais sabia. Essa tese é também para a nossa vida. Quando nós não conseguimos equilibrar o que sabemos e o que não sabemos, fica um vazio dentro de nós. E esse vazio gera as neuroses, os traumas, e em casos mais agravantes, as psicoses. Então é muito importante dar uma diretriz. Isso começa pela escuta fraterna, pelo amor terapêutico, pelo amor das almas. Muita luz no teu coração.